Agora eu gostaria de convidar Rafael de Souza Bertanchi, mestre em História pela UFMG. Ele vai nos falar um pouco sobre a sociabilidade italiana na cidade de Juiz de Fora, italianos maçons e a União Italiana Benson di Cavour. Ele vai trazer um pouco para nós da importância do associacionismo dos italianos aqui no Brasil, né, e a contribuição desde a alta sociedade para a união dos italianos e também pela ajuda mútua que caracterizou muitos momentos da presença italiana no Brasil como um todo, em especial em Juiz de Fora. Muito obrigada. Oi. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui, né, nesse evento, já na 8ª edição. Muito obrigado pela apresentação. Só uma correção, é a Universidade Federal de Juiz de Fora, e também participo como membro da Departamento de Cultura da Casa de Itália. Então, eu vou apresentar para vocês de forma breve, não optei nem por trazer slide, porque eu sei que eu ia me enrolar. Então, eu vou tentar trazer de forma breve para vocês aqui um pouco sobre a sociabilidade desenvolvida pelos italianos em Juiz de Fora, e focando, sobretudo, em um grupo de italianos maçons que fundaram a loja Unione Italiana Benson di Cavour. Bom, a gente já viu um pouco sobre Juiz de Fora aqui, ao longo das falas, né? Juiz de Fora teve um crescimento significativo na virada do século XIX para o século XX. Esse momento, a expansão das plantações de café, das lavouras de café pela zona da mata, acabavam que escoavam toda por Juiz de Fora. Juiz de Fora tem um posicionamento geográfico muito interessante. Ficava a caminho da capital de Belo Horizonte, que estava em construção, mas também ficava próximo à capital do país, Rio de Janeiro, e a caminho de São Paulo. Então, essa localização geográfica acabou trazendo para Juiz de Fora um acúmulo de capital interessante, que foi investido no crescimento urbano, nas indústrias, nos comércios e também na questão de tecnologias, né? A gente tem a cidade com uma das primeiras cidades a ter estrada pavimentada, a primeira cidade a ter a luz elétrica no país. Enfim, nesse momento também a gente começou a se perguntar por que esses italianos vinham para cá. Então, dando uma breve olhada na Europa, claro, de forma muito simplória, a Europa vem de um contexto de um crescimento demográfico e a mecanização do campo. Então, começou a se ceder a mão de obra no campo. Então, esses trabalhadores vêm, além do campo, além da cidade, além do país, oportunidade de poder trabalhar. E o Brasil foi um desses destinos e Juiz de Fora acabou sendo um desses destinos também. Bom, Juiz de Fora, a princípio, era uma cidade de passagem. A gente já viu aqui com o Henrique, falou mais cedo, o Tiago também falou mais cedo. Tinha uma hospedaria em Juiz de Fora, que recebia imigrantes chegados do Rio de Janeiro, registravam esses imigrantes e destinavam esses imigrantes para trabalhos no interior de Minas, de volta para o Rio de Janeiro e também para São Paulo. O sul de Minas, não sei quantos foram para o sul de Minas, mas Juiz de Fora, a princípio, não era um destino desses imigrantes, era só uma passagem. Mas a gente, ao longo da pesquisa, foi percebendo que um número significativo de italianos permaneceram em Juiz de Fora. Boa parte desses que permaneceram foram para as lavouras, mas uma parte significativa ficou nos centros urbanos, e aí trabalhando principalmente no comércio, nas indústrias que estavam se desenvolvendo na cidade e também abrindo seus negócios. Então, o foco da pesquisa vai ser esse olhar sobre esses imigrantes nos centros urbanos. Quando a gente começou a desenvolver a pesquisa, então ficou como que esses italianos faziam para poder se adaptar à nova realidade? Eles estavam vindo de um país diferente, de clima diferente, de língua diferente, e como então eles faziam para poder se adaptar a esse novo local? Não era uma obrigação, era uma opção de cada um, mas a gente percebe que esses imigrantes
se associavam a grupos, e esses grupos da maior possibilidade possível de motivos. Normalmente, esses grupos eram associações de ajuda mútuas, associações beneficentes, que tinham, como não tinha políticas sociais naquela época, né, essas associações, então, acabavam cumprindo esse papel. Elas faziam caixas, e esses caixas ajudavam aos imigrantes em caso de... claro, essas associações não são exclusivas de imigrantes, né? A gente vai dar o olhar para as associações de imigrantes italianos. Então, elas faziam caixas, e esses caixas ajudavam em caso de acidente com os trabalhadores, ou em caso de morte, cobria a questão do funeral do membro da associação, também ajudava as famílias. E, dentre todas essas associações que a gente acaba topando também com a maçonaria. A maçonaria se a gente tem uma ideia de maçonaria unitária. Ela tem uma identidade unitária, mas é uma identidade unitária, mas a maçonaria ela se adapta a cada local que ela chega. Tanto a maçonaria, a gente vê nascer então em Juiz de Fora uma maçonaria italiana, quando as outras associações, além dessa questão do amparo, a gente percebe também que nesses meios esses italianos tinham a oportunidade de manter as memórias, né? Ali eles continuavam praticando o idioma italiano, faziam danças, faziam as festas comemorando as datas festivas na Itália. Então, ao mesmo tempo que essas associações ajudavam a questão da readaptação, né, ao novo lugar, elas também mantinham a memória desses italianos. Bom, e aí, conforme esses italianos saíam da Itália e faziam associações, os italianos maçons que saíam da Itália resolveram também criar maçonarias italianas. Então, a gente tem, a partir de 1860, algumas lojas desse sentido pela bacia do Mediterrâneo, e quando a imigração cresce para o Brasil, essas lojas acabam sendo criadas aqui também. A princípio, as lojas eram fundadas onde tinha um número expressivo de italianos. Então, a gente vê lojas italianas no Rio, São Paulo, no Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, até agora, até 1920, a gente só tocou com a benção de Cavour em Juiz de Fora. Vou falar só um pouquinho sobre essa loja, então, para poder entrar na sociabilidade. Os italianos que fundaram a benção de Cavour eram italianos maçons, antes pertencente à Fidelidade Mineira, e a outra loja, Caridade e Firmeza, as duas lojas mais antigas da cidade. Ainda é um pouco obscuro o motivo que levou esses italianos a fundarem uma loja italiana em Juiz de Fora. A gente sabe que a questão da língua era um problema, esses italianos iam participar de reuniões e entender o português e os brasileiros entender o que eles estavam falando era uma dificuldade, então, nesse sentido, faz sentido esse grupo se deslocar e ter um grupo próprio, mas a gente começa a perceber também outras razões. Eu tive a oportunidade de ler bastante jornal da época e a gente vai percebendo certos estranhamentos que aconteciam entre a população da cidade com esses estrangeiros, esses italianos. Esses italianos maçons, todos eles fundadores da loja, todos eles eram empresários de todos os níveis, tinham grandes construtores na área da construção civil, mas tinham também proprietários, donos de sapatarias e outros comerciantes. Bom, então a gente percebe que o estrangeiro, o italiano, dentro da loja, podia incomodar também aqueles maçons locais, pela própria posição que esses italianos alcançaram. O estrangeiro, apesar de ser bem acolhido na cidade, a gente não topou com muito conflito entre esses italianos e as populações das cidades, né? Mas o estrangeiro é sempre o estrangeiro. E quando é um estrangeiro bem-sucedido, eu acho que a gente percebeu que isso incomoda mais. Então, um dos outros motivos desses italianos estarem se deslocando para uma loja própria é a questão da posição pessoal deles perante a sociedade. Mas aí, esses italianos normalmente participavam de outras associações italianas da cidade. As associações aceitavam qualquer homem, trabalhador,
que pudesse custear a manutenção, sua manutenção dentro da associação. Então, esses maçons faziam parte também dessas outras associações. Quando eles saem para fundar uma loja específica maçônica de italianos, a gente percebe que eles também estão querendo se colocar com um certo status dentro da cidade perante os próprios patrícios. Eles participavam de associações junto com esses italianos, mas na maçonaria não. Na maçonaria eram só aqueles italianos específicos. Então, eles conseguiam impor mais ainda um destaque dentro da cidade. A partir de toda essa trama, a gente vê a criação de redes assim, que às vezes até extrapolavam as lojas, as associações como um todo. Citar um caso breve aqui, o comendador Pantaleone Arcuri, ele foi um dos membros fundadores da loja Unione Italiana Benzo di Cavour. Ele casou com a Cristina Spinelli. O casamento aconteceu na casa do seu cunhado, então, José Spinelli, o irmão da noiva. Bom, então, a gente tem aqui o Pantaleone Arcuri, um membro fundador da loja, o Giuseppe Spinelli, um membro fundador da loja, e o Luiz Perry, que foi testemunha do casamento, outro membro fundador da loja. Então, a gente começa a ver um emaranhado que vai se construindo dentre esses grupos de italiano, né? O Pantaleone cria uma grande construtora na cidade, e o seu cunhado, José Spinelli, entra como sócio dessa construtora, e o Luiz Perry vai fazer projetos para essa construtora. Então, é uma trama que vai se desenvolvendo nesse meio, é muito interessante perceber como vai se formando, né? A gente também, mais à frente, vai ter, quando o comendador Pantaleone Arcuri morre, o irmão do Giuseppe Spinelli vira o advogado da família e faz o inventário do comendador Pantaleone Arcuri. Então, esses sobrenomes, a todo momento, eles estão se entrecruzando. E aí tem mais um caso curioso na cidade. O Pantaleone Arcuri, a construtora do Pantaleone Arcuri é responsável por importantes prédios públicos da cidade, que inclusive são patrimônios históricos da cidade. Então, era uma construtora que se impunha perante a sociedade naquele momento. E a gente também tem o caso de um importante comerciante na época, que era o Tibério Ciampi, também membro fundador da Benzo di Cavour. O Tibério Ciampi, ele vendia na sua loja bicicletas Harley, depois passou a vender também veículos General Motors, Moto Indian, Harley Davidson. Então, era uma loja de expressão na cidade. A loja dele pega fogo, e então ele, com a sua família, resolve entrar num grande empreendimento e chama o Pantaleone Arcuri para poder fazer parte desse grande empreendimento, que é a construção do primeiro arranha-céu da cidade. A gente está falando de 1930, de um arranha-céu de 4 andares. Mas na época chamou a atenção da cidade. A Casa de Itália também é construção da Pantaleone Arcuri. Bom, então, a gente vê novamente esses sobrenomes se entrelaçando e com projetos, né, são 4 andares, mas para a época era ousado, né, era o prédio mais alto da cidade. Então, esses italianos continuam se procurando para prestação de serviço, para casamentos e também para se impor perante a sociedade. Bom, não vou me alongar muito. Basicamente, isso que eu queria mostrar para vocês é ilustrar como, a partir desses grupos que se faziam, não era uma necessidade de todos os imigrantes constituírem associações ou a maçonaria, mas muitos procuram, e assim, era um caminho que dava certo para muitos. A gente vê muitos nomes de italianos hoje, muitos projetos de italianos que cresceram a partir dessas associações. Então, essas associações e a maçonaria, ao mesmo tempo, a maçonaria italiana no caso, ao mesmo tempo que ajudavam esses imigrantes a se estabilizarem na cidade, também ajudavam a manter a memória desses italianos. Bom, então, além de abordar a questão da sociabilidade, o trabalho também foi um pouco na tentativa de manter vivo essas pesquisas
sobre imigração italiana em Juiz de Fora. Esse evento aqui assim, tem que bater muita palma para esse evento, porque é muito bom ver que há bastantes pesquisas a respeito. Mas lá fora, quando a gente vai em outros estados para apresentar, o pessoal estranha, mas italiano em Minas, porque o grande volume de trabalho estão em Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, manter um evento na 8ª edição como esse é muito importante para a imigração de Minas Gerais. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, né? Vocês é que fazem um seminário, então nós, sem suas pesquisas, seus trabalhos, não poderíamos realizá-lo. Então, agradeço a todos.